Fala torcida, fala pessoal do Fato Tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aí para as últimas notícias semanais aí do São Paulo, né? Faz um tempinho que eu não volto aqui, mas vamos lá. Se inscreve aí no canal, me ajuda aí, galera, beleza? Vamos pra gente continuar postando vídeo aqui, porque é difícil hoje, tem muitas pessoas que dão notícias, que falam as coisas, e aí a gente acaba desanimando pelo número de inscritos, visualizações, tudo nessa vida dá um trabalho para fazer, né? Então vamos lá, me continue a motivar aí, por favor, se você gostar aqui do conteúdo. Então vamos lá, vamos para as últimas notícias. Eu aqui nesse canal, o meu foco vai resumir brevemente as notícias da semana, o que acontece, para falar tudo e algumas opiniões, beleza? Vamos lá, o último jogo que a gente teve foi contra o Bahia, o São Paulo conseguiu ganhar aí e apaziguar um pouco aí os torcedores, né, por 2-0 no Morumbi, depois que começaram a falar que vão pagar os jogadores, né, você vai ganhar o bicho, pagou um pouco ali uma parte do direito de imagem, aí a galera começa a jogar, né, como eu falo aqui sempre, a maioria dos jogadores não tem amor pela camisa, não existe essa de amor pela camisa. Jogador, a maioria deles estão ali para ganhar dinheiro. Por isso que a gente não deve ser ídolo de jogador nenhum, porque os jogadores que amaram a camisa, amaram o clube, principalmente São Paulo, já se foram há muito tempo. Raí, Lugano, Rogério Ceni, Zete, alguns deles ainda trabalham ali no São Paulo, tal, estão ali nos bastidores, mas esses jogadores daqui para frente não tem isso. É dinheiro, tem dinheiro, joga, não tem, não joga. Então, a gente tem essa noção aí, né? E aí o Luciano acabou fazendo aí o seu 100º gol ali no jogo, aí foi o blogueirinho do Casares lá tirar foto com ele, né? Pra tentar ali fazer uma média, apaziguar as coisas depois de um jogo, mas o São Paulo continua em 10º lugar na tabela do Brasileirão, com uma gestão péssima, principalmente do seu Casares, que tinha uma dívida de 400 mil reais, 400 milhões de reais quando ele chegou, e hoje está quase em 1 bi de dívida. A dívida dobrou com a gestão do Casares. Essa é a gestão dele, né? Então, nada de novo. Para mim, esse jogo não foi um jogo. Agora o São Paulo voltou, igual muitos falaram, agora a gente melhorou. Nada disso. E o Rogério Ceni, como sempre, ali aliviando as coisas. Tivemos 2 jogadores do Bahia ali lesionados em campo. Então, o time do Bahia, tendo esses desfalques, abriu brecha aí pra gente conseguir, mas não teve nada demais. E assim, o São Paulo não tá longe de ser só isso que foi nesse jogo. O São Paulo pela história e o nome do clube, tá muito mais à frente do que um jogo desse, né? Então, me poupe que a gente tá numa fase horrível. Então vamos lá. Preparação aí, né, para os próximos jogos que a gente está tendo. O São Paulo vai enfrentar o Vasco nesse domingo, 8h30 da noite. Olha, um jogo, 8h30 da noite, em pleno domingo, cara. Mas vai fazer o quê, né? Com transmissão aí que foi confirmada, né? Já, e aí o time aí já tá com 2 desfalques. Luciano, que foi expulso no jogo contra o Bahia porque ficou lá reclamando, né? Pegando o calção dele e puxando, né? E aí, expulso. E o Mike também, que estão suspensos aí, né? O cartão amarelo. E aí estão contando com o retorno aí do Rafael Tolói, que já começou a treinar ontem, porque eles estavam 2 dias de folga. Jogador com 2 dias sem treinar de folga, 2 dias de folga. Enquanto você e eu, um trabalhador, trabalha numa escala aí, principalmente 6x1, que é a maioria do Brasil, uma folga na semana. E um cara que ganha milhões, 2 folgas, né? Viaja, bicho e tudo mais, né? Esse é o nosso país, infelizmente. Então vamos lá, Ferreirinha e o Tapia e o Rigoni aí estão disputando uma vaga no ataque para ver quem vai entrar, né? No ataque, na lateral, o Rafinha ainda tá sentindo algumas dores, né? Mas parece que vai estar à disposição. E aí depois nós encontramos o Flamengo fora de casa, que vai ser aqui próximo de onde eu moro, que vai ser na Vila Belmiro. Provavelmente eu vou nesse jogo mesmo, que eu sei que o São Paulo não vai ganhar, mas como é meu aniversário, eu vou tentar ir pra tá apaziguando ali. No dia 8 a gente enfrenta o Bragantino também na Vila Belmiro, mas sem transmissão da rádio, né? Mas sem nada demais, né? Então, galera, esses 2 jogos, como a gente vai ter aqui na Vila Belmiro, é referente aos shows que o Morumbi acabou cedendo lá, né? Que é o do Linkin Park, da Dua Lipa, do Oasis, que são shows que o Casares falou que ia liberar para ganhar dinheiro, porque o time precisa. Mas por que será que precisa, né? Porque a dívida com a gestão do seu Casares dobrou depois que ele entrou. E agora a gente tem que fazer show para arrecadar dinheiro. Se a gente tivesse pelo menos ido para Libertadores, para semifinais, a gente já tinha ganhado uma boa graninha, né? Mas não foi, né? Então vamos lá.
E aí, depois o Casares aí falou que reclamou que a CBF é culpada pro São Paulo não jogar mais no final do Morumbi nessa temporada, mas o clube está lucrando bem com shows, né? Renovou aí com a Live Nation até 2031, com previsão de 36 apresentações. A Live Nation é a empresa de shows e a arrecadação aí é de 120 milhões, né? Ou seja, o Morumbi virou casa de show, né? Em 2025 vai ter os shows aí da Shakira, do Stray Kids, que renderam 8 milhões, né? Teve esses shows e aí vai ter esses shows que eu falei pra vocês. Agora o São Paulo também aí ganha alguma participação sobre bebidas e alimentos que vão ser vendidas no estádio pra arrecadar mais também. É, fazer o quê, né? Eu acho que a culpa não é da CBF, né? Como eu falei, é da gestão do clube que aí tá priorizando o lucro de evento e deixa o torcedor sem estádio em reta final de campeonato e você que se vire, né? E é isso, gente. Aí também tivemos a notícia aqui que o Casares está tentando a todo custo aí evitar o impeachment por irregularidade no orçamento, está negociando apoio aí com o tal de Enéas, que é o presidente do conselho, em troca de apoio político até 2026, e a oposição aí liderada por Vinícius Pinotti, que ganha força e que ele vai lançar a candidatura, né? E aí o clima tá instável lá dentro, lá na divisão. E aí nós tivemos a diretoria tá negociando a renovação do Negruti lá, que é o volante capitão da Copinha de 2024, e o contrato vai até junho de 2026, mas o clube quer estender até 28, né? E a sondagem é de alguns clubes italianos, que o Negruti tem cidadania italiana, mas o São Paulo está tentando manter ele no elenco. E aí o Crespo e o departamento aí de futebol vão promover entre 5 e 8 garotos da base, depois da Copinha de 2026 promover ao time principal. E entre os cotados aí estão Paulinho, Gustavo Santana, Isaac, Matheus Ferreira, Pedro Ferreira, Igor Felisberto, Jordinei Osório, João Potts, Luciano, Juca, JP e Nicolas. São esses jogadores aí que o São Paulo quer tirar da base, colocar no principal. Vamos ver, espero que dê chance pro principal, porque a gente tem jogadores muito bons que vão para a base, que são vendidos a preço de banana, como foi o caso desse ano, né? Que nós não precisamos nem falar mais. Os jogadores que foram vendidos para o São Paulo, que provavelmente daqui a uns anos o São Paulo nem consiga comprar eles mais. Então o São Paulo aí adotou a nova estratégia, né? Que está buscando aí jogadores, prioridade no mercado sul-americano, como sempre, né? Espero que não tragam refugos com atletas de perfil semelhante, né? Com pessoas, com jogadores que sejam semelhantes ao Marcos Antônio, ao Tapia e o Bobadilla. E o clube quer montar uma equipe aí com venda futura garantida, né? Equilibrando as contas e tudo mais. Ou seja, quer comprar um jogador caro, que tenha um certo valor no mercado para quando ele precisar vender, ele vender rápido e conseguir a grana pelo menos que ele pagou de volta. Essa é a presidência que nós temos. E o Oscar aí quase se aposentou por causa das lesões, né? Mas desistiu e tá prometendo dar a volta por cima no ano que vem. Para mim, continuo com a minha posição. O Oscar é a pior contratação do São Paulo desse ano e, quiçá, eu acho, dos últimos 5 anos. É um jogador que custa muito caro, são 2,5 milhões por mês. O time não há gestão dessa, ele é mais caro que o Lucas, querendo ou não, tem uma certa história a mais no clube. E é um jogador que já está com a idade já avançada, cheio de lesões. Ele jogou lá na China, ficou rico, né? Na China ele ficou 8 anos lá e tem um ritmo diferente, e aqui recebe quase 3 milhões por mês, né? E aí essa negociação para mim é um fracasso, né? Comparado com os fiascos aí do Daniel Alves e do Rames Rodrigues, que também foram péssimos, né? Outras péssimas contratações. E o Cedric ainda está se recuperando da fatura, e o Caleri aí está em transição física, né? E o Oscar segue na fisioterapia. Complicado, né? É isso, pessoal. Então é essas notícias. Vamos colocar aqui um vídeo do Rogério Ceni após o jogo do Bahia. Vamos ver aqui o mito, né? Um goleiro que a gente não vai nunca mais ver, porque além de ser insubstituível, os jogadores de hoje não têm essa garra que tem para estar jogando no São Paulo, né? As coisas mudaram, os tempos são outros. Provavelmente a gente nunca mais vai ver aquele time de antes. E é isso, galera. Então esses são os resumos, né? A questão aí desses shows. A gente vai ficar com próximos jogos fora de casa, beleza? Então eu vou colocar aqui o vídeo do Rogério Ceni para nós vermos. Só um momento. Vamos ver aqui o Rogério falando.
diversos torcedores do São Paulo, inclusive com a camisa do Bahia, estavam lá, e você fez questão de tirar foto, conversar com todos os torcedores lá. Queria saber como é que é essa volta para São Paulo para você, qual é esse mix de sentimentos de reencontrar e o carinho do torcedor ali com você? Bom, eu acho que é a história que é quando é construída e de maneira correta como foi construída essa história, pelo tempo, pelo longo, leva as pessoas a terem um carinho especial por você. Eu venho aqui, apesar do São Paulo, eu venho aqui para ganhar, não venho aqui para sair daqui chateado, ou eu venho aqui para ganhar o jogo pelo clube que eu trabalho. Agora, eu não posso deixar em todos os lugares que eu vou, eu atendo todo mundo. Eu procuro atender, dar atenção, tirar uma foto com todos, porque é um privilégio para o ser humano que tem pessoas que gostam, que se atentam ao teu trabalho, que um dia torceram por você no clube que você trabalhou. Então, acho que esse é um respeito que todo atleta, todo aquele privilegiado que pode... Vocês trabalham com futebol na parte de fora do campo, a gente teve uma carreira dentro do campo. E se as pessoas gostam de você, eu acho que é um privilégio, a gente tem que parar sempre para atender, tirar fotos. É o mínimo que você pode dar de retorno àquelas pessoas que gostam de você. Logicamente, sempre bem recebido por todos quando venho aqui, me sinto em casa. O início é um erro tático, um erro de posicionamento. Quando a gente joga, no sistema que a gente joga e trabalha, as linhas não podem ficar com mais que 10 metros de distância. Gianluca salta, Nico salta, os dois muito altos. A bola entra para Luciano, Luciano tem tempo de dominar entre as duas linhas, acionar a bola do lado, receber por dentro e fazer o gol. Então, assim, nós temos um padrão de marcação, temos um padrão de distância. Às vezes a gente se emociona, se empolga e vai querer caçar, fazer caça, abre o espaço do meio, e justamente naquele momento eu gritava para eles que as linhas estavam muito grandes. A bola entra no Luciano, não dá tempo do nosso zagueiro chegar, não dá tempo do Jean retornar, a bola entra pelo lado direito, cruzamento, você pode ver até que na imagem, você vai encontrar o Nico provavelmente vindo bem distante, que é o nosso 5, que é o nosso primeiro volante que deveria estar mais perto. Então, foi um erro de posicionamento em que sofremos o primeiro gol. Depois até melhoramos o jogo, tivemos a chance cara a cara com o Jean Lucas, né, e aí se equilibrou um pouco mais a partida, mas o começo superior do São Paulo fez valer a vantagem até a parte final do jogo. O São Paulo vinha de 8 dias de intervalo de um jogo para outro, 7 ou 8 dias, não lembro. Nós vínhamos de 60 e poucas horas. Você acha? As pessoas não, é uma desculpa, não é uma realidade. É um fato. Sequência de jogos, nós sofremos mais do que o São Paulo. O São Paulo é mais fresco, mais cansado, correu, acho que até mais no final. Por isso que eu falei que essa vitória pegou o time lesionado e cansado, né? Com a vantagem, teve tranquilidade para trabalhar. É um time de bom toque de bola, de muito bom toque de bola. E nós sofremos hoje por um erro. Primeiro, um erro nosso de marcação. Se você olhar, vocês que gostam de acompanhar, o pessoal que analisa, você vai ver a distância muito grande de Nico e Jean para a entrada da bola no Luciano. E pagamos caro, porque aí depois você tem que começar a correr atrás. É mais pesado, mais difícil. Então é isso aí, galera. Mito, Rogério Ceni, máximo respeito aí. Pô, não importa o clube, tem história no tricolor. Um abraço, galera, a todos vocês. Valeu.